Vamos então hoje avançar na parte, da segunda parte aí da nossa aula, né? Que é basicamente calcular esse aqui vai ser o último exemplo, gente. Olha que droga, né? Eu sei que vocês ficaram comigo esse tempo inteiro, né? Querendo aprender aqui, né? E a gente vai chegar hoje finalmente no último exemplo, tá? Pessoal, esse exemplo aqui, ele é um exemplo bem completinho, tudo bem? A gente não deve conseguir terminá-lo inteiro hoje, porque ele é um exemplo muito longo, tá? Vou ler aqui o enunciado para vocês rapidamente. Bom, dimensionar, né, as lajes que estão aqui, nesta planta aqui, e os dados que nós temos exercício, FCK 20, ACA 50, classe de agressividade 2, tá? As cargas, né, tem um contrapiso de 2 centímetros uniformemente distribuído, existe um piso acabado de plástico 0,2 kN/m², uma carga incidencial de 2 kN/m², tá? Essa informação aqui é irrelevante, né, todas as vigas têm 12 por 50, né? E aqui está uma planta de forma que a gente chama, tá? O que é uma planta de forma, pessoal? A planta de forma, gente, só para vocês terem noção, tá? É isso aqui. Ela é como se fosse uma planta abaixo do pavimento, e essa planta abaixo do pavimento, ela indica basicamente as geometrias que a gente tem na estrutura. Então, isso aqui é uma planta de forma. A gente também chama de formas, né? Ela vai indicar basicamente a geometria dos elementos. Geometria e comprimento, né? Essa aqui, pessoal, é base... Escrevi tudo errado. Elementos. Tá? Isso aqui, pessoal, é basicamente o início de todo o projeto de concreto armado. O pessoal estava falando que precisava, queria ver, né? Isso daqui é um dos exemplos. Como é que é feito, professor, essa planta de forma? Bom, tem-se uma arquitetura e a gente bota em cima da arquitetura, pessoal, como se fosse uma folha, tipo um papel manteiga. E aí a gente define dentro desse papel manteiga os elementos estruturais, tá? Primeira coisa que a gente sempre coloca nesses elementos estruturais são os nossos pilares. Então aqui a gente tem o pilar P1, pilar P2, aqui o pilar P3, P4, P5, P6 e assim por diante, tá? Aqui nesse caso nós temos 8 pilares. Você deve ter observado também que a nomenclatura desses pilares, ó, P1 está aqui, depois o P2. A gente segue um caminho lógico, sempre de cima para baixo, da direita para a esquerda. Perdão, da esquerda para a direita, que a gente faz a numeração desses elementos. Tá? Professor, uma vez eu fui fazer uma conferência e eu fiquei perdidinha nas vigas e nos pilares, porque quando é uma casa com muitos recortes, a ordem fica toda louca. Eu fiquei perdida, passava mais tempo procurando onde é que estava cada um do que de fato conferindo. Isso é um problema, né, Fabiane? A gente tem que fazer o projeto estrutural da forma que fique mais fácil para a pessoa ler. Aí imagina, Fabiane, você é arquiteta, engenheira, formada, tudo, você teve dificuldade. Imagina o pedreiro que foi tentar ler o projeto. Né? Pra você ver, né? Então a gente tem que fazer o projeto sempre pensando que uma pessoa, né, que possivelmente vai ter menos formação que você, vai ler, né? Então a gente tem que tentar ao máximo deixar ele feito de uma forma simples, tá bom? Então a gente segue a numeração dos pilares dessa forma. Como é que fica as vigas agora, professor? As vigas a gente faz a mesma coisa. Geralmente entre pilares a gente passa os elementos de viga e geralmente os elementos de viga estão abaixo de paredes, né? A gente raramente apoia uma parede diretamente sobre lajes, tá bom? Porque é uma carga elevada, né? Aqui, pessoal, a gente tem a viga V1. A viga V1, ela começa no pilar P1 e ela termina lá no pilar P3, ó. Ela é uma viga contínua. Se a gente fosse fazer o projeto dela, seria uma viga triapoiada. Bacana? Tranquilo? E aí, pessoal, a ordem também segue a mesma coisa. Só que das vigas, pessoal, a gente sempre faz primeiro a numeração de todas na horizontal, tá? Então aqui tem a viga V1, aqui é a V2, depois a gente tem a V3, tá? Depois que a gente numera todas as vigas na horizontal, a gente vai fazer a numeração delas na vertical. Aí vem a V3, aí vem a V4, depois V5 e por último V6. Beleza? Tranquilo, gente? Então a gente sempre segue a mesma lógica, de cima para baixo, da esquerda para a direita, beleza? Então isso aqui é uma forma só de organizar a nossa prancha de forma, né? E aí, pessoal, a última coisa que a gente define é o seguinte,
Entre as nossas vigas, quando se tem um contorno definido, a gente consegue inserir uma laje, tá? Professor, preciso obrigatoriamente de sempre 4 vigas para apoiar uma laje? Não necessariamente. Às vezes você tem uma laje que ela fica sem uma viga como apoio, né? É uma laje engastada, uma laje em balanço, tá? Mas preferencialmente com as vigas de apoio, tá? Então, toda vez que eu tenho um pano de viga, um pano de laje, eu defino panos de laje entre contornos de vigas. Então, aqui a gente tem a laje L1, aqui a gente vai ter a laje L2 e, por último, a laje L3. Bacana, pessoal? Todo mundo entendeu? Nomenclatura? Tá faltando uma informação aqui nessas lajes. Todo o projeto de formas, a gente sempre bota também a espessura das lajes. Eu vou adotar aqui como de projeto uma espessura de laje de 12 centímetros, tá? E todos esses elementos, pessoal, eles têm que vir com indicação de geometria, tá? Então, essa planta de forma, por exemplo, ela não tem. Teria aqui pilar. Esse pilar, por exemplo, ele é 12 por 40, exemplo, tá? Esse pilar, 12 por 40 também, né? Essa viga aqui é uma viga 12 por 50, por exemplo, assim por diante, tá? Tudo bem que essa dimensão aqui, ela é inferior àquela mínima, mas é só para dar um exemplo a vocês, tá? Beleza? E por último, pessoal, a última coisa que importa tanto quanto as geometrias dos elementos são as distâncias, tá? Então aqui, ó, entre o pilar P1 e o P6, entre a distância entre eixos, a gente tem uma distância aqui de 6 metros. Aqui 5 metros, aqui 6 metros, aqui 4 metros, tá? E essa última laje aqui, professor, olha o pano dela. Tem aqui 6 mais 4 são 10 metros, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Fácil, né? É através, pessoal, então, dessa primeira planta de formas que eu consigo definir basicamente o tamanho dos meus elementos e aí eu parto para o dimensionamento, né? Uma vez que a gente faz a análise, tá? Coisas importantes, viu, pessoal, que a gente precisa observar aqui também, né? Essa laje lei 3, pessoal, se a viga que tivesse aqui, né, fosse uma viguinha de 12 por 40, né? 10 metros de viga, vocês acham que 40 centímetros dá bom? O que vocês acham? Alguém tinha uma dúvida? Não sei se alguém ia tirar uma dúvida. Professor, no caso das paredes estruturais, como funciona? A parede estrutural, Glauco, ela fica, tipo, é uma parede aqui embaixo da viga, né? Então não existiria viga, seria só uma parede, tá? Aí você pode fazer parede estrutural de bloco cerâmico, que é mais raro, tá? Mas existe. E parede estrutural de bloco de concreto, tá? Que é muito mais comum, muito mais resistente. É mais caro também, né? Claro. Bom, bom, então, meus queridos, o nosso exemplo hoje, diferente do que nós fizemos em aulas anteriores, vai ser calcular as 3 lajes, né? Uma do ladinho da outra. Nos últimos exemplos, a gente calculou uma laje isolada, né? Outra laje isolada. Aqui agora a gente vai calcular todas as 3 juntas. Bom, vamos avançar então. Professor, qual é a primeira coisa que a gente tem sempre que fazer, né? Gente, tem lá o roteirinho nos slides de vocês, mas a primeira coisa que nós sempre temos que fazer para calcular o sistema de lajes é a identificação dos casos e a discretização do pavimento, tá? Então vamos achar aqui. Identificação das lajes e discretização do pavimento. Isso aqui é novidade, tá? O trabalho de vocês, pessoal, o último trabalho do ano, né? Vai ser todinho baseado nessa aula de hoje, tudo bem? Então fiquem atentos. Professor, como é que eu faço essa discretização? É bem simples. Desenhe aqui do lado os seus panos de laje isolados, tá? Então aqui a gente tem a laje L1, tá? Aqui a gente vai ter a laje L2, que ela é um pouquinho menor, né? E por último a laje L3, ó. Separei elas, estão vendo? Bom, aí vamos pegar as nossas dimensões. A laje L1, pessoal, ela tem quais são os tamanhos dela, né? Se a gente observa ali na nossa planta de forma, ela tem 6 metros por 6 metros. Então ela tem aqui 6 por 6. Bacana? A laje L2, ela tem 4 por 6 metros. E a laje L3, pessoal, a gente mediu lá, havia dado 10, né? E o outro lado havia dado quanto? Acho que 5, né? 5 metros. Beleza.
Tranquilo? Bom, a próxima coisa que a gente faz, pessoal, é identificar qual é o tipo de caso. A gente já meio que discretizou elas aqui. Como assim um tipo de caso, professor? Quais são as lajes que vão estar com engaste e quais são as lajes que vão estar ali com apoio simples, tá? Então, geralmente, onde existe lajes vizinhas, então a L1 e a L3 são vizinhas. A gente viu que em cima delas vai ter um engaste. Esse aqui vai ser um engaste, beleza? Entre a L1 e a L2 são lajes vizinhas adjacentes. Tem um engaste aqui também, tá? E por último, entre a L2 e a L3 também vai existir um engaste, tá? Entre a L1 e a viga V1, pessoal, esse daqui é um apoio simples. Aqui um apoio simples, apoio simples, apoio simples, apoio simples, simples e simples. Beleza, pessoal? Então, onde for existir momento negativo, tem engaste, né? Se a gente fosse fazer um corte aqui, por exemplo, ó, na laje L3, né? Teria um engaste aqui, teria um momento positivo, chegaria ali na viga e zeraria o momento. Bacana? Ó, o peixinho, né? Na outra direção, a mesma coisa, ó. Na outra direção, como só tem apoio simples, né? Teria só um momento positivo no meio. Ó, que bacana, tá? Vamos fazer na outra laje aqui também? Vamos fazer na L1. Se fosse somente na L1, a gente teria aqui um apoio simples, engaste. Beleza? Na outra direção, apoio simples, engaste. Show? Estão vendo nas duas direções, meus queridos? Aqui também, ó, engaste, apoio simples, engaste. Top? Bem tranquilo. Bom, já que definimos então quem vai ser engaste e quem não vai, vamos identificar aqui. Então aqui tem engaste, aqui engaste, aqui vai ser um engaste, aqui também, aqui também. Beleza? Alguém tem alguma dúvida nesse passo, pessoal? Bem tranquilo, né? Bom, agora que nós já definimos então quem vai ser quem, né? Vamos ver qual que é o número desse caso. Vou abrir o nosso tabelinha de lajes. Tá? E aí, pessoal, que nem a gente viu anteriormente, né? Vamos ver aqui qual que é o caso. Ah, verdade, professor. Vamos comparar. Ó, deixa eu jogar aqui pro ladinho. Tá? Então, se a gente observar aqui, vamos definir primeiro quem vai ser o nosso maior e o menor vão? Ah, verdade, pessoal. Quem é sempre o LX, pessoal? O LX, ele sempre vai ser o menor vão. Tá bom? Então, aqui 5 metros na laje L3, esse vai ser o LX, esse vai ser o LY. Bacana? Nessa laje daqui, esse aqui vai ser o LX e esse aqui vai ser o LY. Né? E aqui, gente, para prosseguir, né, eu vou chamar esse daqui de LX, tá? E esse de LY, porque é igual, né? Tanto faz. Né? Então, aqui, ó, é muito simples da gente observar. Esse aqui vai ser o eixo X, esse é o eixo Y. Né? Aqui o eixo X para dar continuidade, eixo Y. Ele troca. Esse é o eixo X e esse é o eixo Y. Beleza? Tranquilo? Bom, então já sabemos e agora a gente consegue definir, ó. Por exemplo, a nossa laje L3, ó, a laje L3, ela vai ser o caso, ó, 2B, né? Estão vendo aqui, ó, caso 2B. Então, aqui na nossa laje L3, vai ser aqui o caso 2B, né? Porque aqui eu vou ter um lado que vai ser o engaste, o maior lado é o engaste, o menor lado simples, simples, e outro lado simples apoio. Tá? E outros casos, pessoal? A laje L1, qual que é a laje L1? Vai ser qual caso? Caso 1? Não. Caso 2? Não. 2B? Não. Caso 3? Ih, professor, acho que é o caso 3, ó. É o caso 3, tá? Então, vou deixar aqui identificado. Caso 3. E aqui, caso 3. Beleza? Então, já achei todos os casos. E agora eu vou conseguir pegar os nossos tabelas, né? Fica muito mais fácil, né? Da gente organizar assim. Beleza? Bom, uma dica que eu dou para vocês, pessoal. Exercício de lajes, quando vocês têm várias lajes, procure resolver por tabela. Por tabela. Como assim, professor, resolver por tabela? Vamos anotar aqui, ó. Eu vou chamar esse aqui, ó, um quadrinho. Vou chamar aqui a laje. Eu tenho a laje L1, a L2 e a L3.
correto? Ah, verdade, professor. Vamos botar agora aqui o LX em metro e o LY em metro. A laje é L1. O LX é quanto? 6. E o LY? 6. E agora vamos calcular o lambda? Ah, aqui vai dar 1. Ah, entendi. Então fazer tabela dessa forma. Exato. E a laje L2? Qual que é o LX? O LX é 4. O LY é 6. 6 dividido por 4 vai dar 1,5. E a última laje L3, o menor vão são 5, o maior vão são 10 metros. 10 dividido por 5 dá 2. Né? Ele aqui está na fronteira, né, para ser uma laje armada em duas direções. Né? Lembrando que o lambda tem que ser maior do que 2 para ser uma laje armada em apenas uma direção. Tá? Aqui eu vou identificar o caso. Esse aqui vai ser o caso 3, esse é o caso 3 e esse é o caso 2b. Pronto. Agora, meus queridos, a gente pode pré-dimensionar, a gente pode achar todos os coeficientes dos momentos, a gente pode achar todos os coeficientes das reações de apoio, todos os coeficientes de flash e assim por diante. Tá? Vamos fazer aqui um roteirinho para a gente lembrar o que a gente precisa fazer quando a gente vai dimensionar uma laje armada em duas direções. O que a gente sempre faz primeiro, né? A gente discretiza o pavimento, que nem a gente fez. Qual que é a segunda etapa, professor? A gente identifica os casos. Qual que é o terceiro, professor? A gente faz o levantamento das cargas. Isso aqui também está no slide, né? Mas é bom destacar. Qual que é a etapa 4? Verificar a flecha, né? A flecha passando, a gente vai para o cálculo dos esforços solicitantes internos. Depois a gente calcula a armadura necessária. Depois a gente faz a verificação desses elementos. E sobrou o quê? Por último, detalhar, né? Ah, que é o desenho, né? Exato. Beleza? Então são sempre essas 8 etapas. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai fazer de 1 a 5. Combinado? Beleza? Esse exercício está bem completinho, espero que vocês gostem, tá? Bom, vamos fazer então. A próxima etapa seria o levantamento das cargas. Mas para a gente identificar as cargas, eu tenho que saber com segurança qual que é a espessura, né, das lajes. Aqui no exercício, eu sei, tá? O exercício não deu, mas eu sei que a nossa laje de 12 centímetros é uma boa espessura. Como que eu posso verificar isso? Com pré-dimensionamento. Ah, verdade, professor. Como é que a gente vê o pré-dimensionamento mesmo? Bom, o pré-dimensionamento que nós vimos, a gente calcula através daquele D necessário, né? O D necessário ele tem que ser maior do que a seguinte relação. É o LX dividido, né? Pelo psi2 vezes o psi3. Lembrando que esses caras aqui não são os ponderadores das ações. Eles são aqueles valores tabelados, né? Então, vamos fazer isso? Vamos. Vamos achar aqui o psi2 e o psi3. E aqui a gente acha o nosso D necessário. Vou deixar aqui em metro. Bacana? Vamos achar esses valores? Vamos, professor. A gente abre a nossa tabelinha. Peguei aqui a tabelinha, tá? Tem aqui, ó, tabela 2.1. Pré-dimensionamento, valores de psi2 e psi3. Beleza? Nosso primeiro valor, né? Vamos olhar ali no nosso exercício, ó. A gente tem a laje L1. Ela é o caso 3, o nosso lambda é igual a 1. Quanto que é o psi2? Vamos ver lá. Aqui, a gente tem o nosso caso é o 3, beleza? Aqui está os valores de psi2. O nosso lambda, ele é 1. Caso 3, aqui 1,8. Então, vou botar aqui 1,8. Deixar em vermelhinho para vocês verem. Bacana? Vamos para o próximo agora. Laje L2. Nosso lambda é 1,5, caso 3. Caso 3, nosso lambda ele é 1,5. Caso 3, vou chegar aqui 1,6. Beleza? Aí vem aqui 1,6. E por último, a nossa laje L3. O caso é o 2B. Então, a gente tem aqui o caso 2B. O nosso lambda, ele deu 2, né? Então, vem aqui, lambda 2 é maior ou igual a 2. Deixa eu ver aqui. Essa coluna aqui. Então, ele é 1,4. Aí eu boto lá 1,4. Bacana?
Então, pessoal, quem quiser fazer por planilha Excel, esse exercício é muito mais fácil, planilha Excel, muito mais fácil. Mas vamos fazer aqui direitinho, tá? O PSI-3, pessoal, ele vai estar associado com o tipo de aço, tá? E o tipo da laje. No nosso caso, laje maciça. O nosso aço é um CA50, tá? Então, eu tenho que o nosso PSI-3, ele é 25. Bacana? Bem simples. Deixa aqui 25. 25, 25, 25, tá? Pegando essa equaçãozinha e calculando, pessoal, a gente vai obter os seguintes resultados em metros. 0,17 metros, aqui vai ser 0,14 e aqui 0,18. Tá bom? Tranquilo? Então, pessoal, que interessante, né? Todas as lajes, que agora eu já tenho mais ou menos o necessário, eu tenho mais ou menos ideia de qual que vai ser o tamanho de cada uma, beleza? Aí vamos lá, fazer comentários aqui. Alguém não tá entendendo? Eu tô indo muito rápido, tá de boa? É porque esse aqui é o último exercício do ano, né? Ele é relativamente difícil. Tá de boa, professor. Tá de boa, né? Show. Aqui a gente tem a altura da laje. E aqui a gente vai ter o nosso altura D, né? O nosso D útil, tá? O D útil, pessoal, ele sempre vai ser a altura da laje menos o nosso cobrimento, tá? Esse aqui é o cobrimento. E aí a gente vai ter as nossas bitolas, né? Então a gente tem as nossas bitolas. Então vai ser menos o cobrimento, menos 1,5 vezes a bitola. Vamos adotar uma bitola aqui de 10 milímetros, que é uma bitola relativamente grande, tá? O cobrimento, pessoal, aí a gente tem que ter um pouco de atenção. Como assim, professor? O cobrimento para quando a laje for armada para flexão positiva, ele é 2,5. Mas também, se ele for armado para laje negativa, ele pode ser 1,5, tá? Ué, por quê, professor? A distância de cima pode ser um pouco menor se, tá bom? Isso aqui é importante. Seria essa aqui, ó, seria o D negativo, né? D negativo. Ela poderia ser um pouco menor se eu tenho revestimento, se é uma laje que não vai estar sujeita a ciclos de umidificação, por exemplo, uma laje de cobertura, tá? Se for uma laje interna. Então, isso tudo coopera para que essa armadura aqui em cima, ela seja preservada, tá? Então, eu vou separar aqui em dois cálculos. Geralmente, quando a gente vai dimensionar o momento negativo, ele é o mais crítico, tá? Então, por isso que a gente faz isso daqui, tudo bem? Então, vou calcular aqui, ó, o nosso D necessário, né? Ele pode ser para flexão positiva, né? Ele vai ser a altura, menos o cobrimento, 2,5, menos 1,5, tá? Isso daqui vai dar 4. Tá? E se for o D necessário, né? Considerando a laje armadura negativa, vai ser a altura, menos, vou deixar aqui de vermelho, 1,5. Professor, Oi, para fazer o exercício, a gente pode elaborar uma tabela Excel, tipo, nossa, aí só muda os claro, dados depois? claro, óbvio. Deixa eu facilitar para vocês melhor. Tá? Eu tô calculando a mão aqui com vocês, que eu sou bem raiz, né? Tem que fazer aqui pra vocês verem, né? Mas pode fazer, tá? Tranquilo. Beleza? Tá bom, pessoal. Então a gente tem aí que, em média, né? Os nossos desnecessários são 4. Ou seja, se a gente fosse calcular ali a altura, pelo pré-dimensionamento, ela seria o D mais 4, né? Olha que loucura, né? Caramba, professor, então pera aí. Se eu tivesse pré-dimensionando com essa equação aqui, ó, qual que das alturas vocês iam adotar, pessoal? Se a gente pegasse aqui, ó, 18 centímetros, olha que louco, né? Se a gente pegasse uma altura aqui estimada, né? Seria, sei lá, 18 centímetros mais 4, ó. A gente teria uma laje de aproximadamente 22 centímetros. Olha que loucura, tá? Então, gente, só para destacar, tá? Essa relação aqui, que nem a gente viu anteriormente, ela pode ser sim exagerada, tá? Então, nunca selecionem a início, tá? A sua altura de laje baseada nessa equação, tá? Ela é boa para você ter uma ideia, tá? Mas eu, por exemplo, se eu fosse começar a chutar, começaria chutando uma altura de 14, tá? Professor, mas esse não é o D necessário? Você chutaria uma altura? Eu chutaria uma altura, tá? Porque as cargas são baixas, os nossos vãos não são tão grandes, tá? Como é que a gente pode fazer para verificar, professor? Calculando a flecha, tá? Que é a nossa próxima etapa, beleza?
Professor, rapidinho. Nesses D necessário positivo e negativo, é igual, é H menos 4 ou é mais 4? H menos 4. Ah, tá. Tá bom? Aí a altura, né? É o D mais 4. Tá bom? Então, isso aqui só para vocês terem uma ideia. Bom, então, pessoal, eu vou adotar aqui, ó, o professor Yuri, porque eu já havia feito esse exercício antes, tá? Também é mais fácil, né? Mas isso também vem da experiência do projetista. Eu vou adotar, como eu sei que esses valores estão exagerados, eu vou adotar aqui uma espessura igual a 12 centímetros para todo mundo. Ué, mas espera aí, professor. Você tem panos de lajes que têm comprimentos diferentes. Por que você vai adotar uma altura de laje igual para todo mundo? Bom, isso aqui é uma coisa importante. Pessoal, quando a gente está em obra, os caras que vão fazer a forma do assoalho do piso, né? Eles têm que deixar as formas direitinho, né? Se todas as suas lajes têm a mesma espessura, é muito mais fácil deles montarem, né? Outra coisa importante, a armadura, né? Ela fica toda uniforme, ó. Tá? É muito mais fácil eu montar todas as lajes com a mesma altura do que se eu ficar variando as alturas, tá? Se eu ficar variando as alturas, olha que BO que pode me dar. Vou armar diferente aqui, vou deixar a altura, essa laje aqui numa altura menor, ó. Tá? Como é que eu vou garantir, né, que essa armadura aqui, ó, ela vai conseguir, ó, ser amarrada, né? Tá bom? Outro problema, né? Vamos supor que essa laje aqui é a laje de menor vão, né? Então, lógico, eu preciso de menos altura. Mas se essa laje aqui é a maior vão, né? Supondo, né? E se eles trocarem, né? A altura de cada laje, né? E dá um BO também, tá? Então, em todos os critérios, sempre que a gente recomenda é, se você for adotar um critério de laje, dimensione todas as lajes com a mesma altura, tá bom? É melhor para execução, evita problemas futuros, é melhor para o desempenho também da edificação. Tá? Bacana? Bom, agora, pessoal, eu vou calcular as nossas flechas. Eu vou verificar se essa altura de flecha ela está adequada. Será que essa altura de laje está adequada? Tá? Então, vamos verificar aqui. Agora eu consigo determinar as cargas, né, para determinar a flecha. Bom, as cargas, pessoal, o que que nós temos? Bom, a gente tem basicamente o peso próprio, o peso próprio da laje, né? Eu vou chamar a carga de peso próprio, pessoal, de G1. O G1 ele sempre vai ser o peso específico do concreto multiplicado pela espessura da laje, tá? Lembrando sempre, pessoal, que todas as cargas a gente calcula por metro quadrado, né? Que a gente está falando um cálculo por área, tá? Bom, o peso específico do concreto é 25. A espessura das lajes aqui está dando 0,12. Isso daqui vai dar 3 kN por metro quadrado. Tá? Tem um peso de revestimento, né? Ah, verdade, pessoal. A gente tem tanto um contrapiso quanto um piso acabado, né? Tá? O contrapeso, pessoal, ele também é da mesma forma que a gente calcula. Ele vai ser o peso específico da argamassa multiplicado pela espessura do piso. Tá? Ele falou que é uma argamassa, né, de 2 centímetros de espessura. Tá? O peso específico da argamassa, pessoal, se você não sabe, você pode ir lá no nosso NBR 6120, né? Lá você acha as nossas cargas. Tá? Pode sair, Francisco, manda ver, depois rever essa aula, beleza? O peso específico da nossa argamassa é 18, tá? Então, 18. E a nossa espessura são 2 centímetros, né? Então, 2 dividido por 100. Isso aqui vai dar em torno de 0,36. Deixa eu ver aqui minha colinha. 0,36. E o peso que ele deu pra gente acabado, já deu o cálculo. 0,2. Tá? E a última carga que a gente tem é uma carga acidental dada, né? Eu vou chamar essa carga aqui de quê? Ela vai ser dada por... Ele deu, né? 2 kN/m². Isso aqui foi dado no exercício. Pronto. Bom, já tenho agora praticamente todas as cargas, né? Se eu somo o peso próprio aqui, pessoal,
eu tenho em média, aqui 3,56, né? Tá? E aí a gente calculou duas cargas. Vamos calcular a carga característica para nós determinarmos o estado limite último. Então, ela vai ser dada por G1, né? Mais Q. Guarda essa carga aqui com carinho. Ela vai dar 5,56. Destaca ela, né, pessoal? Bota ali um marcador de texto, né? Alguma coisa assim. Show. E depois, pessoal, a gente vai ter a nossa carga em estado limite de serviço, né? Para verificar a flash, né? Ah, é verdade, pessoal. A flash, pessoal, ela é G1 mais Psi2, né? Vezes o quê? Considerando a combinação quase permanente, tá? Esse Psi2, pessoal, o prédio, o exercício nos deu, ele é um escritório, tá? Então, esse valor aqui, ele é 0,4. Bacana? Você pode olhar na norma também, na 6118 tem lá. Então, vai ser 3,56 mais 0,4, que multiplica 2. Nossa carga P em serviço, portanto, a gente vai dar 4,36. Show. Beleza? Pessoal, alguém tem alguma dúvida por hora? Tranquilo, né? Por enquanto, acho que não tem nenhuma novidade, né? Show. Tá. Bom, então agora a gente já sabe as cargas, sabemos ali as nossas condições, vamos calcular nossa flash. Eu preciso calcular essa flash, pessoal, primeiro, para verificar se a nossa espessura está adequada. O H de projeto está adequado. Tá? Em lajes maciças, pessoal, à medida que eu aumento, tá, a espessura da minha laje, se eu aumento esse colega, as minhas flechas eu diminuo, tá bom? Então, se a gente tem problema na flecha, a nossa única alternativa é aumentar a espessura da laje, tá? Lajes maciças, infelizmente, é isso que a gente trabalha, né? Professor, se a gente aumentar o FCK, a influência é pequena. Professor, se a gente botar mais armadura, a influência é pequena. Professor, se a gente diminuiu a espessura da laje, que diminui o peso próprio, vai aumentar a flecha, tá? Não é uma relação muito agradável, né, de trabalhar, tudo bem? Lembrando sempre, pessoal, que as nossas espessuras das lajes, a gente sempre tem que buscar, né, uma espessura mais próximo do limite possível. Por quê, professor? Porque são elementos muito pesados, né? Se você observar aqui a contribuição, né, das nossas cargas, logicamente o peso próprio, ele é a maior carga que tem, tá? Naturalmente. O concreto precisa mobilizar muito da sua energia, né, da sua resistência para conseguir balancear o peso próprio, né? Gente, o que a gente viu, né, da nossa relação de Kalmanok, né? As nossas flechas imediatas, elas são calculadas pelo nosso coeficiente alfa-i, dividido por 100. A carga em serviço, o menor vão à quarta, dividido, né, pelo módulo de elasticidade secante do concreto, multiplicado pela espessura terceira. Tá? E o que a gente viu também, né, pessoal? A gente viu que a nossa flecha ao infinito, né, vai ser a nossa flecha fissurada, multiplicado por 1 mais o nosso coeficiente de fluência. Tá? Esse exercício, para facilitar, pessoal, só para facilitar, tá? Eu vou ignorar, tá? Então, não considerar fissuração, tá? Só para facilitar. Tudo bem? Então, vou dizer que a minha flecha fissurada ela vai ser igual à flecha inicial, tá? Só para facilitar o exercício, tudo bem? Mas lembrando que na NBR tem que é obrigado, né? Então, quando você for calcular, multiplicar por aquela relação, né? Só para a gente lembrar aqui, né? A flecha fissurada, ela é flecha imediata, né? Multiplicado por essa relação aqui, né? Que vocês vão ver isso na próxima unidade. Tá? Bom, e aí olha que interessante. Professor, o cálculo da flecha, né? A gente tem que calcular a flecha para cada pano de laje, correto?
Pô, professor, mas são 3 planos de laje, né? Exatamente. Como que é a forma que a gente pode fazer isso? Tabelado, tá? A gente sabe o módulo de elasticidade, a gente sabe a carga permanente, a gente sabe o vão de cada uma, a gente sabe a mesma altura. O que que vai mudar? Esse colega, tá? Então, eu posso só pegar, tabelar ele, e eu calculo a flecha de todo mundo por tabelinha. Bem simples, né? Então, beleza, pessoal. Vamos calcular aqui primeiro o nosso coeficiente de influência, para ser mais fácil. Bom, a nossa fórmula do coeficiente de influência, meus queridos, é essa daqui. Tá? A gente não vai estar adotando armadura de compressão, né? Então, a gente tem que a nossa equação é dada por isso daqui. 68, né? Deixa eu ver, 68. 996 elevado a T0 vezes T0 elevado a 0,32. Tá? Aí aqui, meus queridos, lembrando, esse 2 é quando o nosso tempo ele supera 70 meses, né? Então, ele tenta assintotar esse valor. O T0, pessoal, é o tempo de início de carregamento. É quando a gente tira o escoramento. Tá? Esse T0, pessoal, ele deu no exercício 14 dias. Eu divido isso por 30, isso aqui vai me dar aproximadamente 0, quanto? 46? 46 meses. Beleza? O 0,46 meses, né? Meses no plural é sacanagem, né, pessoal? Pronto. Aí aqui só substituindo, pessoal, você vai obter o coeficiente de fluência. Vai ficar 2 menos 0,46. 524. Vai dar aproximadamente 1,47. Ele é tabelado também, né? Mas se você quiser calcular, tá aí. Tá bom? E o último valor que a gente precisa calcular é o nosso coeficiente de elasticidade secante, né? O coeficiente do concreto secante, ele vai ser essa relação, 0,8 mais 0,2, o FCK, né? Dividido por 200, multiplicado por 5.600, raiz do FCK. Adotando ali um granito, né? Para ficar mais fácil. O basalto, perdão. Tá? Nosso CFCK ele é 20. Esse valor aqui de dentro vai dar 0,85. Tá? Substituindo. Vai dar 21.287,4 MPa. Top. Guarda essa informação aí também. Beleza? E aí, pessoal, o que eu aconselho para vocês? Vamos fazer uma equaçãozinha, né? Que eu consigo usar em todo mundo, né? Então, vou deixar aqui destacado em azul, ó. A nossa flecha, vou deixar aqui a flecha ao infinito, ó. Ela vai ser a nossa flecha imediata, que vai estar em função do alfa i, dividido por 100. A nossa carga em serviço, a gente viu, ela deu 4,36. O nosso L, ele está em função também de cada um. O módulo de elasticidade, a gente viu, ele deu 21.287,4. Só que está em MPa, né? Então, tenho que multiplicar por 10 a terceira, para 100 kN metro quadrado. E a nossa laje, né? Todas as lajes têm espessura de 0,12, ó. Tá? Isso aqui tudo eu ainda multiplico, né? Por 1 mais 1,47, que é o coeficiente de influência. Então, pessoal, observem. Eu aqui obtive uma pequena equação, que vai estar em função do coeficiente alfa-i, do Lx à quarta. E aqui eu vou ter um valorzinho. Deu aqui aproximadamente 1,742 vezes 10 a menos 6. Pronto. Que aí eu só substituo agora, né? Eu boto esse daqui, por exemplo, numa planilhinha Excel, né? Aí eu tenho todos os dados e eu só compilo, né? Mais facinho. Vamos fazer a nossa tabelinha de flash, então? Vamos lá de novo. A gente tem aqui as lajes. L1, L2, L3. Eu preciso do caso, né? Esse aqui é o 3, 3, 2B. Preciso do valor lambda, né? Para achar. Esse aqui deu 1, 1,5. Esse aqui deu 2. Agora eu preciso do valor
tabelado o alfa aí, o LX a quarta. Isso aqui tem que estar em metros, tá? O LX, esse colega era 6 metros, esse aqui 4 metros, esse aqui 5 metros. E aqui o valor da flecha, né? Que a gente quer. Tem a flecha aqui ao infinito. Deixar ela em milímetros, tá, pessoal? Para sair direto. Pronto. Beleza, vamos lá na tabelinha. A gente quer calcular flechas, né? Flecha lá no final. Tá aqui. Tá? Então aqui, pessoal, ó, flechas em lajes com carga uniforme, valores de alfa. Tá? Aqui vai dar o tipo de laje. Nossa primeira laje é a laje L1. Ela é o 3, o nosso lambda é 1. O valor 2,46. Vou botar lá. Vou ter que dividir 2,46. O próximo valor, né? É a nossa laje L2. É o caso 3, L2, 1,5. Laje 3, aqui a gente tem 4,46. E a última laje L3, né? A gente tem o nosso 2B. Ela vem até o final. E aqui, quando for 2, né? 5,76. Bacana? Tá aí, pessoal. Quem quiser também, tá? Se vocês quiserem utilizar a forma deles, ó, também dá para fazer isso. Lembrando que o nosso B ele vale 100 centímetros, tudo bem? Ou 1 metro, né? E a nossa inércia aqui é a inércia da laje. É uma laje de 1 metro, né? Se você dividir um pelo outro, vai cortar e vai cair exatamente naquela equação que nós estávamos, tá? Então dá na mesma coisa. Beleza? Essa flecha aqui a gente viu que o cálculo dela, né? Vai ser o alfa i, o LX e a quarta, multiplicado, né? Por 1,1742 vezes 10 a menos 6. Multiplicando então, pessoal, esse daqui vai dar 5,55 milímetros. Esse daqui vai dar 2 milímetros. 2 milímetros? 2 milímetros? Eu vou recalcular isso aqui, pessoal. E aqui deu 6,3 milímetros. Deixa eu calcular aqui, gente. Achei esquisito. 10 elevado a menos 6. Esse daqui vai dar 2 milímetros mesmo. Um pouquinho, né? Tá. Beleza, pessoal. Então tá aí. Todas as lajes, né? E aí, qual que é o nosso limite, pessoal? Ah, professor, o nosso limite normativo, ele é LX dividido por 250, né? Ah, correto. E, gente, qual que é a laje mais, digamos assim, crítica? Alguém tem ideia? Ah, professor, a laje mais crítica você deve estar pensando, é a laje de maior vão, né? É errado, tá? A laje mais crítica, pessoal, é aquela que vai dar maior flecha. Tudo bem? É a limitadora. Se você for ver, inclusive, o coeficiente alfa é o maior deles. Porque é aquela nossa laje de 5, né? Por 10 metros. A flecha lá vai ser muito maior que todas as outras. Tudo bem? Então, se eu pegar aqui e botar os 5 metros, né? São 500 centímetros. Dividido por 250. Aqui a gente vai estar em torno de 20 milímetros, ó. Então, se a nossa flecha limite é 20 milímetros, a gente obteve aqui 6,3 milímetros. Então, tá ok. Isso quer dizer o quê, né? Que a nossa altura de 12 centímetros está adequada, né? Professor, Pode falar. você pode repetir para mim essa questão aí da laje de maior fundo de novo, que eu não entendi muito bem, não. Ah, não, tranquilo. Quando a gente está fazendo a verificação das flechas, a gente sempre tem que verificar qual que é a flecha que deu maior, né? E aqui nesse caso, a flecha que deu maior foi a nossa flecha aqui da L3. É a flecha que vai ter maior flecha, porque o nosso coeficiente, né, é o maior deles. Também é uma laje, né, de 5 metros por 10, né? Então, ela naturalmente é uma laje mais crítica. Tá?
Beleza? Tranquilo, né? Mas eu achei que ela fosse o maior vão. É por isso que eu fiquei um pouco confuso, desculpa. Achou que ela seria o quê? Perdão? Pode falar, Eu Glauco. achei que ela tivesse sido o maior vão. Ah, então, entre os menores, tipo, entre o menor vão LX, ela não tem o menor vão, né? Que é que, teoricamente, o maior LX, né? O maior LX seria de 6 metros, tá? Ele aqui tem o segundo maior menor vão, faz sentido? Mas realmente ele vai ter o maior vão de todos, né? Que é esse daqui, ó. Ah, entendi, professor. Tá? Então é a laje mais Perfeito. crítica mesmo, tá bom? Entendi. Obrigado, professor. Nada. Tanto é que ela deu maior flash, tá? E aí, gente, observe, né? Pô, professor, a laje deformou, tá deformando apenas 6,3 milímetros. Ela poderia ter deformado ainda mais, né? Ou seja, essa altura aqui, pessoal, a gente poderia ainda reduzir, tá? Se a gente desejasse, né? Qual que seria a altura necessária, né? Sei lá, se eu fosse calcular aqui essa laje, né? Poderia fixar, né? A minha flash limit, eu fixo ela como sendo a flecha diferida. Aqui da L6, da L3, né? Ah, verdade, professor. E aqui é o cálculo que a gente fez, né? O valor aqui, o alfa é 5,76 dividido por 100. A nossa carga em serviço é 4,36. O LX dessa laje é 5 metros. O nossa, no nosso módulo de elasticidade secante, né? 21,287. A terceira. E aí a gente tem a altura da laje, né? Que é uma altura ideal, né? Tá? Isso aqui eu fixo em 20 milímetros, né? Que é 20 vezes 10 menos 3. Tá? Então, se eu isolo esse colega aqui e recalculo, né? Eu poderia ainda diminuir essa laje por uma altura em torno de 8,5 centímetros. Ó. Tá? Então, são cargas muito pequenas, né? Poderia ainda abaixar mais. Professor, mas você faria isso? Eu, particularmente, não, porque a gente começa a ter dois problemas. O primeiro deles é que se eu diminuo muito a espessura da laje, pessoal, eu posso ter problema com a armadura, né? Ah, verdade, porque a laje tem 8 centímetros, né? 8 centímetros de laje, né? Se você for botar armadura e concretar, pode dar problema, com certeza, tá? Então a gente não necessariamente vai no limite do limite, tá? Pode ser que dê um problema com a laje, tá? Inclusive no TQS, quando você utiliza uma laje muito fina, ele dá problema lá, por exemplo, a armadura não foi detectado um arranjo possível de armadura, ou seja, o aço que foi lá determinado é superior ao aço que o TQS consegue calcular. Pode falar, Glauco. Professor, Hum. então, deixa eu ver se eu entendi direito. Quanto maior o vão, menor pode ser a espessura da laje, porque menor vai ser o peso próprio e menor vai ser a deformação, é isso? Ah, é o contrário. Quanto menor a Ah, é o espessura, contrário? quanto menor a espessura da laje, maior a deformação, tá? Então, se eu reduzo esse colega aqui, ó, Glauco, se eu diminuir esse colega, ó, essa flecha aumenta, tá bom? Hum. Faz sentido? Tá? É porque eu imaginei por conta da. Porque quando a gente aumenta a altura da laje, né? A gente aumenta o peso próprio dela, né? Ah, sim, exatamente. Se eu aumentar aqui a espessura da laje, eu aumento também esse colega aqui, ó, tá? Uhum. Só que olha a proporção, né? Um eu tô levando a terceira, né? O outro eu tô levando a primeira, ó, tá? Então, Entendi. o aumento da altura, ele tem mais sensibilidade na redução da flash do que o aumento do peso próprio, entendeu? Entendi, Faz professor. sentido, né? Interessante, né? Por isso que, Perfeito. tá? Por isso que eu falei para vocês, quando a gente tem problema de laje maciça, se os vãos começam a ficar muito grandes, a gente tem que ter uma espessura de laje cada vez maior. E isso é um problema, né? Isso é um problema bem grande, inclusive. Beleza? Bom, pessoal, a gente vai chegar agora na última parte da aula de hoje, que é a determinação dos esforços. Aqui a gente vai fazer igualzinho que a gente tem feito até agora. Tá? Todo mundo entendeu, pessoal, que eu ainda poderia diminuir um pouco mais essa laje, mas eu não quero, porque a gente pode ter problema com a armadura, tá?
Outra coisa interessante é que a gente não considerou aqui o efeito da fissuração, né? Então, se eu estivesse considerando o efeito da fissuração, eu ainda teria que aumentar esses colegas aqui, sei lá, mais 1,5, por exemplo, né? Então, teria que multiplicar por 1,5 aqui, ó. Então, muita atenção, como a gente não considerou, eu não precisei ver esse cenário, mas poderia ter ficado maior, tá bom? Beleza? E uma laje de 8 centímetros num vão de 10 metros é muito pouco também, tá, gente? É bem pouquinho. Tá? Bom, a determinação dos esforços, pessoal, a gente vai fazer também da forma tabelada, tá? Quais que são os esforços que a gente tem? Vamos definir na aula de hoje os momentos, tá? Então, a gente vai ter aqui os momentos em uma direção, que nem a gente viu nas aulas anteriores, né? Esse momento ele é calculado pelo aquele μ, multiplicado pela carga para o limite último, vezes o menor vão, dividido por 100. Tá? Quem mais a gente tem, pessoal? Esse aqui são os momentos positivos. A gente tem os momentos negativos, né? Que eu vou chamar eles de x. Então, é o mi linha, tá? Mesma relação. Beleza? Então, os momentos positivos eu vou chamar eles de m. Os momentos negativos eu vou chamar eles de x. Vocês vão observar que os momentos negativos, pessoal, eles tendem a ser maiores, né? Como a gente falou, né? Os coeficientes são maiores, o engaste é maior, tá? Então aqui, gente, eu vou fazer exatamente como a gente tem feito até agora, tá? Eu vou botar aqui a laje, fazer tudo tabela, né? É aqui L1, L2, L3, tá? Eu vou botar aqui o caso, para ficar mais fácil, e o lambda. Caso 3, 3, 2B. Aqui deu 1, 1,5. E aqui 2. A gente vai precisar também do menor vão, né? Tem aqui o LX. Aqui são 6, aqui 4 e aqui 5. Tá? E aí, pessoal, vou botar aqui em vermelho os momentos positivos. Tá? Quem é que a gente tem? A gente vai ter aqui, a gente vai achar o μ de x e a gente vai calcular o μ de x. Tá? E também a gente vai determinar os momentos na outra direção. Então, o μ de y, para a gente determinar os momentos em y, beleza? E aí a gente vai ter os momentos negativos. A gente vai determinar ali o μ de x' para calcular o momento em x, negativo. E o último, o μ y' multiplicado pelo x de y. Pronto. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, aqui, gente, se vocês observarem, lá quando a gente discretizou as lajes, né? Observe a laje L3. Tá? A laje L3, pessoal, ela tem momento negativo em relação a Y. Porque, ó, eu tenho apoio simples e apoio simples, ó. Tá? Eu não tenho momento negativo nos apoios, ó. Então, aquele μ' de Y, para a laje L3, ele vai estar zerado. Vocês vão ver na tabelinha. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Tá? Então, não necessariamente a gente vai preencher toda aquela tabela, tá? Só para deixar claro. Vamos fazer juntinhos, então? Vamos, né, professor? Puxa vida, né? Vamos lá. Aí abrimos lá a nossa tabela pelo método de Marcos de novo. Vamos procurar momentos. Tá aqui. Então, vamos lá. Momentos fletores em lajes com carga uniforme. Tá aqui, ó. O nosso caso, eu vou pegar aqui primeiro pelo 3, né? Aqui, ó. Caso 3. Observe que no caso 3, a gente vai ter, ó, momento positivo em uma e em outra direção. E a gente vai ter momento negativo em uma e em outra direção, observe. Tá? Por isso ele deu os 4 fatores. Bacana? A primeira, observe, ó, a nossa laje ela é simétrica, né? E quadrada. Significa que o momento tanto positivo na direção x é igual ao de y, e o momento negativo, tanto em x quanto em y, é igual também, né? Por isso que o fator deu mesmo. Vamos pegar o primeiro, ó, esse, 2,69. Vamos botar lá. Então aqui eu tenho 2,69 e aqui 2,69. Beleza? Vamos pegar agora o momento em x. Perdão, momento negativo.
699, 699. Observaram que os valores dos coeficientes aumentaram? 699, 699. Bacana? Eles aumentaram por quê, pessoal? Os momentos negativos são mais críticos. Tá? Ops, sou burro. Ops, sou burro. Beleza. Agora vamos para L2, né? L2, o nosso lambda ele é 1.5. Vamos lá. Então, caso 3, o nosso lambda ele é 1.5. 1.5. Então, primeiro, ele está dando 4,73. Vamos lá. Então, aqui deu 4,73. Na outra direção, que é a direção de menor rigidez, o coeficiente tem que ser menor. 2,25. 2,25. O próximo, pessoal. Momentos negativos em x. 10,41, 8,06. 10,41, 8,06. Top. E a última laje, a laje L3. Ela tem, no nosso caso, 2B. Observe, ó, ela tem um momento positivo numa e na outra direção. Momento negativo, ela só tem uma direção de x, né? Em y é apoio simples, ó, tá? E a nossa laje, pessoal, ela tem ali o nosso coeficiente igual a 2, né? Esse colega aqui, ó. Então, é 594, 148. 594, 148. E o último momento, ele deu 12,13. Deixa eu ver se acertei, pessoal. 12,13, acertei. Tá? Esse momento aqui, zerado, ó. Tá? Beleza? Aí, pessoal, é bem simples. Eu tenho aqui agora os vãos, tá? Eu tenho aqui o vão de cada um. Eu tenho os coeficientes mis, os mis linhas. Eu sei do comprimento de cada um. E eu sei a carga, P, né? O P em serviço, ele havia dado 5,56. Aí eu posso planejar tudo e dar os resultados. Eu vou botar aqui para vocês em preto, tá? Vai dar 5,38. Se alguém quiser comparar e verificar também, eu fico agradecido, tá, gente? Eu calculei de manhã esse daqui, mas eu não verifiquei. Aqui deu 14. Pô, alto pra caramba. 9,26. 16,86. Esse é alto pra caramba. O último deu 14. E esse último, 7,17. Top. Tá aí, gente. Todos os esforços, né? Tranquilo? Vamos verificar um aqui só por desencargo de consciência? Vamos verificar esse daqui. Então, eu tenho a laje, a carga é 5,56, multiplicado pelo vão quadrado 25, multiplicado pelo coeficiente 12,13. Isso eu divido por 100. 16,86, acertei. 16,86. Beleza? Às vezes é bom você pegar uns aleatórios, né, para verificar, né? Quem não tá fazendo no Excel, né? Vou verificar esse de 2 aí. Então, 5,56 vezes o coeficiente 2,25 vezes o vão quadrado 4 vezes 4 dividido por 100. 2. Top. Tá aí. E aí, pessoal, o que o professor Yuri gosta de fazer para a gente encerrar essa aula de hoje, né? Faz um resuminho. A gente vai precisar desse resumo para a próxima aula. Vou desenhar aqui, ó, todos os panos de laje. As reações de apoio a gente faz isso na próxima aula. Tá? Vou identificar aqui os nossos eixos, ó. X, Y, né? E o da outra é trocado, né? Esse é X e esse é Y. Pronto. Onde que estão os engaixes, pessoal? Aqui no meio, né? Tem engaxe aqui. Tem engaxe aqui. E aqui. Show. Aí, pessoal, o que você pode fazer, né? Os momentos positivos, eu vou identificar eles com vermelho, né? Então, por exemplo, na laje L1, aqui está dando 5,38 em X.
5,38 em x. Em y, 5,38 também, né? Uma laje quadrada, perdão. Facinho? Vamos pegar agora L2, né? Deu 4,2 na direção de x. Eita. 4,2. Em y, 2. Tá? E na última laje, momentos positivos, 8,25 numa seção. E na outra, 2,05. Beleza? Então, momentos positivos em vermelhos. Tá? Os momentos negativos, pessoal, vou deixar em verde. Beleza. E aí, muita atenção, ó. Bom, momento negativo, pessoal, é esse aqui, ó, x de x. Da laje 1, ele é 14. Eu vou escrever, ó, na face da laje, ó. Vou deixar aqui nesse espaço. Vou botar aqui 14, ó. Na outra direção, 14 também, porque é uma laje quadrada, né? Tá? Agora da laje de baixo, né? A laje L2, ó. 9,26, 7,17. Aqui 9,26. Aqui 7,17. Bacana? E agora da última laje, ó. 16, aqui tudo, né? 16, 8,5. E aqui é 0, né? Na teoria. Tá? Bacana, pessoal. Todas essas unidades, pessoal, elas estão em quilonewton-metro, tá? Por metro de laje. Tá? Em todos os nossos momentos. Tá? Isso aqui, pessoal, é o suficiente para a gente dimensionar, né? Tá? Aí é bem simples, né? Eu tenho as direções principais das lajes. Eu vou pegar lá 1 metro de faixa de laje, ó. Pego esse momento, calculo a armadura, né? Mesma coisa, eu pego 1 metro de faixa desse lado, tenho esse momento, calculo a armadura, tá? E, professor, e na região, tá? E na região ali de... What the... Aqui um BW, né? De 1 metro. Professor, e naquela região onde você tem momentos negativos diferentes? Porque a barra, tipo, a barra da laje 1, ela vem para a laje 2, ó. Qual momento eu pego? Ah, essa aqui é a dúvida que eu deixo para vocês, tá? Que nem a gente fez em aula, pessoal. Se você pegar aqui uma viga, né? Aqui é um apoio, apoio, apoio. O que que a gente tem, né? A gente tem isso aqui. Você tem o maior momento num lado, em outro, ó. Tá assim. Tá? Qual dos momentos eu pego? Aqui, gente, a gente vai pegar basicamente uma média, tá? Então, por exemplo, vou pegar ali o momento da laje entre 1 e a laje 3, ele tem que ser o maior entre os valores 2/3 do momento máximo, tá? Ou a média. Eu vou pegar ali o momento máximo, mais o outro momento, botar mínimo, né? Dividido por 2. Vamos calcular aqui só para pegar o desse daqui, para vocês verem. A gente tem aqui 2/3 do maior, né? 2/3 do maior, deu 16, 8,6. Isso daqui vai dar, deixa eu ver se eu calculei. Dá 13,5. E aí a média entre 14 e 16, 8,6. Isso aqui vai dar aproximadamente 15. Tá? Então é isso, pessoal. Aí o que eu considero? Em vez de calcular a nossa laje, uma barra de cada lado, eu pego o maior entre esses dois valores, né? Tá? Então, o momento do engaste entre a laje L1 e L2, eu vou considerar 15,43. Tá? E aí eu só atualizo esses dois valores aqui. Tá? A mesma coisa para esses dois e a mesma coisa para esses dois. Tudo bem? A gente uniforma todo mundo e calcula a armadura. Tá? Bom, aí eu deixo essa última parte para a gente fazer na quarta-feira, para a gente concluir esse último exemplo do semestre. Espero que tenha ficado didático, tá, pessoal? Esse exemplo de hoje vocês vão usar para fazer o último trabalho de casa de vocês, que eu vou postar na quarta. Tá? E aí a gente faz aí o cálculo da armadura na próxima aula. Eu vou botar aqui compatibilização de momentos. Compatibilização
Visualização de momentos. Pronto. Bom, aí quando a gente acabar, a gente lança essa estrutura no TQS, né? O que vocês acham? Acho que é uma boa ideia. Gente, essa turma, né? A gente vai conseguir acabar um pouquinho mais cedo o semestre, né? O semestre acaba dia 14, né? A gente vai acabar as aulas ali formalmente no dia 6. Aí de dia 6, dia 8, até dia 13, a gente pode fazer aí um curso de TQS no CEUB, se vocês tiverem interesse. O que vocês acham? Fazer um curso presencial, acho que ia ser bem legal. Bom, fica a critério de Professor, eu acho vocês. excelente aí, ó. Se você quiser dar o curso, vou contar com a minha presença lá. Aí a gente faz nós mesmos, né? Porque não adianta nada a gente calcular tudo à mão e não fosse saber trabalhar na ferramenta, tá? Meus queridos, é isso. A gente se vê na quarta-feira, amanhã é feriado, tá? Aqui em Brasília, então vocês não têm aula amanhã, tá? Só para lembrar. Vou interromper aqui, boa noite a todos. Tem estágio amanhã. Professor, e o nosso ponto extra?